Então, o que que eu separei para vocês, para a prova e para a gente revisar? Primeiro, falar o que são as demonstrações contábeis, né? Então, representação estruturada de posição patrimonial, financeira e de desempenho, com o objetivo principal de proporcionar informações que sejam úteis aos grandes usuários da informação contábil, né, para sua avaliação e tomada de decisão. Lembrando, sempre aqui a gente acaba trabalhando a figura do investidor como principal foco dessa informação contábil. E também apresentar resultados de atuação da administração em face dos deveres e responsabilidade da gestão. Então, isso é o que basicamente o CPC 26 fala sobre o conjunto de demonstrações, né? Qual a finalidade deles. Então, aqui eu só trouxe um comparativo, mas obviamente quando eu colocar em prova para vocês, vou colocar pautado no CPC 26. O IAS1 ele é só vamos falar assim, uma correlação que é importante a gente conhecer, faz menção sobre as normas internacionais, mas o que vale aqui no Brasil está relacionado ao CPC 26, né? Aí qual que é aquele conjuntinho de obrigação, de divulgação obrigatória? Aí lembrando, a gente acaba separando em 3 grupos de empresa, né? As micro e pequenas empresas, as pequenas e médias empresas e, vamos falar assim, o conjunto completo das demonstrações, que são empresas que têm obrigação de prestação de contas públicas. Então, sociedade anônima, empresa que participa de licitação, esse tipo de empresa, daí eles apresentam o conjunto completo. Quem determina a regra para micro e pequenas empresas é a norma ITG 1000. E ela pede o que como conjunto? O balanço patrimonial, a demonstração de resultado e as notas explicativas. Então, falando desse conjunto, a gente já vai encontrar a questão de prova, tá? Então, e aqui a gente fala da ITG 1000. Então, micro e pequena empresa só precisa apresentar essas 3 demonstrações. Aí, falando de pequenas e médias empresas. A norma que vai tratar isso é a NBCTG 1000. Aí o que a NBCTG 1000 pede como conjunto completo? Como conjunto, né? Não como conjunto obrigatório, não completo. O balanço patrimonial, a demonstração de resultado, demonstração de resultado abrangente, a demonstração de mutação do patrimônio líquido, a DMPL, a demonstração de fluxo de caixa, e as notas explicativas. Então, nesse caso, eles não estão obrigados a apresentar DVA. Aí as empresas que não se enquadram nem como micro e pequena, nem como pequenas e médias empresas, obrigatoriamente tem que apresentar esse conjunto completo. Então, além de todas as que a gente já comentou, vai apresentar também a demonstração do valor adicionado. Certo? Aqui um pouquinho sobre o balanço patrimonial.
Balanço patrimonial das demonstrações é o que eu vou cobrar bem pouquinho. Acho que tem duas questões só, bem superficiais. E até um pouco mais voltado para a estrutura do balanço. Então a finalidade eu nem vou cobrar muito, né? Então, mas tem a finalidade de apresentar posição financeira e patrimonial em uma determinada data. Isso é bem o que a gente vem aprendendo leis lá de contabilidade básica, né? E daí o que a gente vai ter que dar uma revisada, ou vocês vão encontrar na prova, é a figura da classificação das contas, né? Então, sempre agrupadas de modo para facilitar o conhecimento e análise da situação financeira da companhia. Então, a estruturação é sempre visando essa facilitação. Aí lá pelo CPC 26, quem são os itens exigidos ou mínimos para apresentação de um balanço? Aí aqui vem toda a relação de quem é obrigado. Quais as contas mínimas que eu tenho que ter em balanço? Até esse item 6 aqui a gente encontra a figura dos ativos circulantes, basicamente. Então, caixa, cliente, estoque, ativo financeiro e ativos classificados como mantidos para venda são contas que a gente encontra no circulante. Do 6 até o 13, a gente vai encontrar as contas que figuram no não circulante. Então, ativos biológicos, investimentos avaliados pela equivalência patrimonial, propriedade para investimento, imobilizado e intangível, a gente acaba encontrando então lá no não circulante, ativo não circulante. Aí do 12 até aqui, o 15, são itens do passivo. Aí ele pode ser tanto do circulante quanto do não circulante. A gente pode encontrar nas duas segregações, né? Então, contas a pagar, provisão, obrigação financeira, obrigação relativos a ativos mantidos para venda e impostos ativos e passivos diferidos. A gente também vai encontrar, então, nessa figura do passivo circulante e não circulante. Vai depender do prazo, né? E por último, desculpa, não é até o 15, até o 16. As obrigações associadas a ativo disponível para venda também é. Aí o 17 e 18 são as duas continhas obrigatórias do patrimônio líquido. Então, participação de não controladores, a gente vai ter que destacar dentro do patrimônio líquido, e o capital integralizado e as reservas. Também a gente acaba trazendo para o patrimônio líquido. Então, esses itens são as contas mínimas que o CPC 26 indica para a elaboração de um balanço. Aí a mesma coisa. Mesma coisa não, né? A estruturação que é exigida pela legislação da segregação dos ativos. Então, lá pela 6404, a gente encontra como é que a gente mantém a distribuição de ativos e do passivo. Então, ativo a gente vai sempre disponibilizar em ordem decrescente de liquidez, né? Então, tudo aquilo que se transforma mais fácil em dinheiro vai sempre constar no início do balanço e sempre segregado entre ativo circulante e ativo não circulante. Dentro do ativo não circulante, ele vai ter ativo realizável a longo prazo, investimento imobilizado
e intangível. Com essa estruturação, a gente segrega, faz a separação dos ativos. Já no passivo, a ordem aqui é decrescente de exigibilidade. Então, tudo aquilo que tem vencimento primeiro acaba aparecendo antes no balanço. Então, eu tenho contas a pagar que vence em um mês e um empréstimo que vence em 2. Eu vou ter que dar preferência para contas a pagar para aparecer inicialmente nessas contas. E também a gente vai ter daí a obrigação de separar de acordo com os critérios da norma, né? A gente tende a falar prazo, mas não é só prazo que separa ativo circulante do não circulante. Então, a gente precisa do passivo circulante, da separação do passivo não circulante e daí do patrimônio líquido. Aí, sendo que o patrimônio líquido a gente divide em capital social, reserva de capital, ajuste de avaliação patrimonial, reserva de lucro, ações em tesouraria e prejuízos acumulados. Lembrando aqui, ele só coloca prejuízos acumulados porque essa lei aqui é uma previsão para sociedades anônimas. Sociedade anônima não pode figurar lucro acumulado. O lucro ele tem que ter uma destinação. Mas quando a gente for trabalhar uma empresa que não tem essa formatação de sociedade anônima, pode existir a figura do lucro acumulado. Tá? Então, essa é a segregação obrigatória que a gente tem que ter no balanço. E para segregar entre ativo circulante e não circulante, a gente tem que fazer esse enquadramento. Ele tem que ter uma dessas características para poder ser enquadrado como circulante. Então, primeiro, espera que ele seja realizado ou pretende que seja vendido no decurso normal do ciclo operacional. Em geral, o ciclo operacional da empresa, salvo alguns raros casos, é em menos de um ano. Pensem o ciclo operacional como o período entre comprar algo, efetuar a venda e o recebimento. A grande maioria das empresas, esse prazo não dura mais de um ano, né? Comprar. Então, supondo eu comprei lá uma bolsa para revenda. Vou comprar, vou fazer a venda e vou receber. No geral, o empresário faz tudo isso em menos de um ano, né? Então, a maioria das empresas tem esse ciclo operacional menor que um ano. Existem casos que têm ciclo operacional maior que um ano? Sim. Empresas que trabalham com grandes produtos ou até obras, elas pode ter o ciclo operacional maior que um ano. Até a obra ainda tem CPCs específicos voltados para ela. Mas outras empresas que não têm e que a gente tem que seguir essa ideia, por exemplo, é um estaleiro. Fazer navio a gente não faz rapidinho, né? Vender um navio, tudo isso leva mais de um ano. Aí ele tem o ciclo operacional maior que um ano. Mas é muito raro isso, tá? Então, classificou com essa característica, o item classificado é circulante. Não entrou nessa característica. A gente vai para a segunda. Está mantido essencialmente com o propósito de ser negociado. Está sendo. A empresa tem esse bem para poder revender, para poder negociar? Se sim, é um estoque. Então ele vai ser um ativo circulante.
Um bom exemplo disso, empresa que vende carro. Na grande maioria das empresas, um veículo, um carro vai ser um imobilizado, né? É a tendência natural. Mas para uma concessionária ele não é um imobilizado, né? Ele está lá como um estoque, ele está lá para ser vendido, né? Então, para eles, o carro aparece como circulante, porque ele está mantido para venda. Então, a legislação aí entra tanto a 6.404 quanto o CPC 26, ele traz essa segregação, tá? Terceiro item. Espera que seja realizado em até 12 meses após a data do balanço. Esse é o que a gente vem bem bitolado, né? Bem acostumado desde dos primeiros períodos de curso. Se for realizado dentro de 12 meses é circulante, né? Não é assim que a gente pensa? A tendência maior, venceu o prazo, é o prazo, é o prazo. Não, ele é só um dos critérios. Mas é o que a maioria lembra. E o último item, volta. Se ele é caixa equivalente de caixa, a menos que sua troca ou uso tenha alguma restrição ou vedação por pelo menos 12 meses. Então eu comprei um CDB, fiz um investimento que eu não posso vender ou não posso realizar antes de 12 meses. Então daí ele não se enquadra aqui em caixa equivalente de caixa. É um investimento, poderia ser enquadrado como caixa equivalente de caixa, mas como ele tem uma vedação na sua realização, ele não pode. Não existindo vedação, se for o caixa, equivalente de caixa, né, conta de banco, ou aplicação financeira de curto prazo, ele pode ser classificado aqui nesse item, então, e classificado como circulante. E esse é outro conceito, outro assunto que eu coloquei na prova, tá? Fazer essa distinção. Aí, demonstrações de resultado. Então, apresenta de forma resumida e vertical as operações da empresa, sendo que o objetivo dela é destacar o lucro do período. Então, a função dela é essa. Então, retrata o acúmulo de ganhos ou perdas de uma entidade num determinado período, demonstrando a dinâmica do negócio sobre a ótica das origens e aplicações das receitas, indicando o lucro do período. Aí aqui são os elementos mínimos que uma demonstração de resultado tem que apresentar. Então, primeiro item, receita, né? Apresenta as receitas, lembrando aqui, a receita é a figura da receita líquida. Então, aquela figura da receita bruta, deduções da receita, não é mais comum de se apresentar na demonstração de resultado. Ela tende a ser levada hoje em dia para para as notas explicativas. Então, sempre quando falarem para vocês a demonstração de resultado começa com receitas, pelo entendimento do CPC, é receita líquida. Porque ele traz a seguinte ideia: a demonstração de resultado ele vai apresentar somente os valores que pertencem efetivamente à empresa. Como a receita bruta tem ali as deduções da receita que não são valores efetivos da empresa, ele acaba desconsiderando. Então, ele pede receita, então, mas é a figura da receita líquida. Segundo item, o custo dos produtos vendidos, das mercadorias vendidas ou dos serviços prestados. Isso é um item essencial da demonstração de resultado, né? Aí também
a figura do lucro bruto ou resultado bruto. Lembrando aqui já é um item que é trazido pelo cálculo, né? Receita menos custo vai dar o lucro bruto. Aí vai ter que ter uma conta despesas com vendas gerais, administrativas e outras despesas e receitas operacionais. Lembrando, aqui ele não faz a distinção de várias contas, né? Não precisa ter uma para vendas, uma geral, uma administrativa. Poderia ser apresentada uma linha só, mas não é comum porque ele ficaria muito resumido. E quando acaba sendo feito em uma linha só ou menos linhas, acaba tendo a necessidade de nota explicativa para demonstrar o que aconteceu nessa conta. Também a gente precisa da parcela de resultados em investimentos com equivalência patrimonial. Então, se a empresa investe em outras empresas que tenham característica de equivalência patrimonial, vocês têm que ter uma linha específica separada na demonstração de resultados só para ela. Aí a gente vai chegar em mais uma linha de cálculo, né? Resultado antes das receitas e despesas financeiras. Vai vir aqui do lucro bruto, menos as despesas com vendas, gerais e administrativas. Aí mais ou menos a parcela de ganho ou a parcela de resultado em empresas com equivalência patrimonial. Chegou nesse resultado, faz o lançamento das receitas e despesas financeiras. A gente encontra a figura aqui do resultado antes dos tributos sobre o lucro, e daí diminui as despesas com tributo. Encontra também a figura do resultado líquido das operações continuadas. Falou da operação continuada da empresa, o CPC 26 pede que a gente demonstre a operação descontinuada. O que é uma operação descontinuada? É uma venda de uma unidade geradora de caixa. Isso também. Aqui tem alguns conceitinhos que vocês ainda não tiveram, né? Então, equivalência patrimonial, a operação descontinuada e unidade geradora de caixa, isso vocês tendem a ver em contabilidade avançada, tá? Aqui, então, eu vendi, posso vender uma fábrica, posso vender uma linha de produção. Qualquer conjunto de ativo que tenha capacidade de gerar caixa, ele vai acabar se enquadrando aqui. Vocês vão apresentar esses dois itens, aí com o resultado dele. Então, pega o resultado líquido da operação continuada, mais ou menos o resultado da operação descontinuada, vocês vão encontrar o resultado líquido do período. Assim termina a demonstração de resultado. Ela tem, digamos assim, de mais diferente é esse conjuntinho de contas, né? As operações continuadas, ela foge um pouquinho do que o pessoal está acostumado. Na verdade, se vocês perguntarem para muito contador já formado, pode ser que eles nem conheçam essas contas, tá? Infelizmente. Então, de demonstração de resultado, o que eu vou acabar cobrando? Mais sobre o conhecimento ou que vocês busquem essa estrutura. A estrutura de contas mesmo. Como é que é feito a estruturação dela. Aí a demonstração de resultado abrangente. Então ela é nova no Brasil, né? Acabou sendo adotada em 2011 e hoje ela é obrigatória praticamente para quase todas as empresas que não sejam
micro e pequenas empresas, né? Então, vocês trabalham com uma empresa que já seja de médio porte, vocês já vão ter que apresentar esse cara. Não tem como fugir dela. Então, o que é o resultado abrangente? Bom, o resultado do período a gente já conhece, né? Mais tranquilo. O abrangente, mutação que ocorre no patrimônio líquido durante um período que não resulte de transações e outros eventos que não sejam derivados de transações com os sócios na sua qualidade de proprietário. Tudo que não entrou lá na demonstração de resultado do período, na demonstração de resultado, e que modificou o patrimônio líquido, que não seja movimentação do sócio, entrada de capital, saída de capital, distribuição de lucro, acaba sendo considerado um resultado abrangente. Mas o CPC ele traz itens que são os considerados resultados abrangentes. Então aqui fala um pouquinho do conceito, mas o que é interessante para a gente são essas variações. Aqui então são os componentes que a CPC trabalha como resultado abrangente, o que ele considera efetivamente. Então aqui também item para prova. Conhecer o que são esses componentes. Conhecer não, né? Saber quais são os componentes que vão elencar essa demonstração de resultado abrangente. Variação de reserva para reavaliação. Vai ser um item considerado resultado abrangente. Ele modifica o patrimônio líquido sem a figura da composição do lucro, da porção do resultado do período. Então ele é considerado um resultado abrangente. Outro item. Ganho e perda atuarial em planos de pensão com benefício. Então aqueles planos de aposentadoria, plano de previdência privada de funcionário. Se a empresa teve ganho ou perda na manutenção desses fundos de investimento, desses fundos de aposentadoria, né, vai ser reconhecido então como um resultado abrangente. Ganho e perda derivado de conversão da demonstração contábil em operações no exterior. Então aqui precisou fazer uma conversão para moeda estrangeira. O que tiver de ganho ou perda nessa conversão vai apresentar nesse item. Pode-se também ganho e perda na remensuração de ativos financeiros disponível para venda. Então você fez um ajuste a valor justo desse ativo financeiro. Ele vai ser contabilizado direto no patrimônio líquido, então ele não vai transitar pelo resultado, e com isso ele vai ser considerado um resultado abrangente. E a parcela efetiva de ganho ou perda advindos de instrumento de hedge em operações de hedge de fluxo de caixa. Então, também mais um item considerado como outro resultado abrangente. Ele vai mudar o patrimônio líquido sem transitar pelo resultado. E como que é a estruturação? Acabei nem colocando aqui, mas como é que a gente monta essa estrutura? Primeira linha, resultado líquido do período. Começa a demonstração do resultado abrangente com essa linha, resultado líquido do período. Aí aqui sempre vai ser mais ou menos, variação de reserva de avaliação, ganho e perda atuarial, ganho e perda em conversão de moeda estrangeira, ganho e perda na remensuração de ativos, e a parcela efetiva do ED vai encontrar aqui igual resultado abrangente do período.
Então, a própria estrutura da demonstração de resultado abrangente envolve todos esses itens. Com base neles, a gente consegue montar a demonstração de resultado abrangente. Então, o segredo da demonstração de resultado abrangente é conhecer essas operações. Beleza? Então, aqui já pensem bem nesse slide como questão de prova. Tem uma questão só disso. Aí também vou cobrar um pouquinho da demonstração de mutação do patrimônio líquido. Aí aqui começa um pouquinho de questão que terá cálculo, tá? Então, a demonstração de mutação do patrimônio líquido evidencia a movimentação de cada conta do patrimônio líquido e não somente da conta de lucro e prejuízo acumulado. Então, ela também faz a movimentação de reservas, conta de lucro e prejuízo acumulado, a conta de capital social. Então, ela serve para demonstrar como ocorreu as mudanças de valores de todas as contas do PL. E ela sempre tem essa característica: mostra o saldo inicial de cada conta, traz a relação de movimentação ocorrida no período e o saldo final de cada conta, mesmo que ele não tenha alterado o valor do PL. Então pode ser que a conta modifique o valor do PL ou não. Vai depender de cada operação. Aqui está até o exemplo que eu coloquei no material de vocês. Basicamente, a montagem da DMPL segue nesse formato, uma tabela, onde no cabeçalho da tabela, o que a gente acaba colocando? As contas do patrimônio líquido. Né? Fez as contas, primeira linha sempre vai ter um saldo inicial. Esse saldo inicial, depois que somado, fez o total, ele tem que ser o valor do patrimônio líquido inicial, obrigatoriamente. É uma maneira da gente conferir. Aí a gente começa a trazer as movimentações que teve durante um período. Ah, teve aumento de capital, algum sócio colocou dinheiro. Ah, teve pagamento de dividendos, teve o lucro do período. A gente vai movimentando conforme essa transação que a gente coloca aqui em cada linha. E faz a movimentação aonde efetivamente ocorreu, ou qual conta que teve a mudança. Então aqui, nesse aumento de capital, como é que pode ter sido feito? Foi aumentado 500 mil no capital, mas ele aqui trouxe duas contas, olha. 50 mil negativo em reserva de capital e 100 mil em reserva de lucro. O que ele quer indicar com essa movimentação? Teve aumento do capital de 500 mil, sendo que foi usado 50 mil da reserva de capital para esse aumento e 100 mil da reserva de lucro para gerar esse aumento. Então pode ser que o meu valor seja de fora do PL, então transações que aumentam o PL. Posso ter transações que permutam no PL. Então permutam o que é? Trocam de conta. Bom exemplo está aqui. A constituição de reserva. Então a gente vai constituir as reservas de lucro. A gente vai lá na continha de lucros e prejuízos acumulados, tira o valor de lá e só troca para as contas de reserva de lucro. Então ele teve aumento no patrimônio líquido? Não, né?
O que ele fez? Basicamente trocou de local, trocou de conta. Então a gente pode ter conta que aumenta o patrimônio líquido, conta que permuta o patrimônio líquido e conta que diminui o patrimônio líquido. Movimentação, né? Não conta. Então, até lá no material de DMPL tem uma relação de transações que fazem essas movimentações, que aumentam o PL, que permutam e que diminuem. Então, dentro da prova, eu coloquei questão onde eu vou trazer umas 2 ou 3 movimentações, pedindo para que vocês indiquem. Por exemplo, eu posso pedir qual foi o total de saldo do do capital social integralizado depois daquelas modificações. Eu posso pedir qual o total do patrimônio líquido. Como é que vocês vão resolver esse tipo de questão? Basicamente, monta a DMPL. Monta uma DMPL simplesinha, não precisa ser elaborada igual essa aqui. Montou a DMPL, colocou as transações, vocês conseguem achar qualquer resposta por exercício. Beleza? Então a DMPL eu vou cobrar nesse sentido, mas para vocês colocarem essas movimentações e daí indicar alguma posição em relação a ela. Aí a gente traz a figura da demonstração de fluxo de caixa. Essa, como eu frisei nas aulas, é a mais chata de todas, né, Amabile? Sofreu bastante com ela. Ela é muito chata. Não é que ela é muito chata, né? De todas, ela é a mais complexa, né? Dá mais dor de cabeça para ser feita. Então, aqui a gente tem que ressaltar que ela foi inicialmente pensada no Brasil para as empresas de capital aberto. Então, quem traz ela é a 6.404 e que tivessem patrimônio líquido, aqui eu até inverti, é superior a R$1 milhão, que não estavam obrigados a publicar a doar. Doar é uma finada receita, é uma pena que a gente perdeu ela, que ela era a mais completa demonstração que existia, mas hoje ela não é obrigada. Hoje a gente precisa demonstrar para toda a companhia aberta, companhia aberta não, companhia sociedade anônima, que tenham um patrimônio líquido inferior a R$2 milhões, não precisa, passou de 2 milhões, ela acaba sendo obrigada. Isso se a gente pensar na 6.404. Porém, quando a gente pensa no Conselho Federal de Contabilidade, no CPC, eles seguem a tal da NBC-TG1000, que a gente falou lá no comecinho da aula, né? A NBC-TG1000, ela cobra, então, das pequenas e médias empresas também a demonstração de fluxo de caixa. Então, hoje, quem é obrigatório? Toda empresa que não seja enquadrada na NBC-TG1000. Na NBC-TG1000 não, na ITG1000. Então, empresas que tenham faturamento até o valor limite do Simples Nacional não precisam, porque elas estão enquadradas na ITG1000. Passou do faturamento do Simples Nacional, vai ser obrigado a apresentar a DFC. Então, como é que a gente faz a elaboração da DFC ou apresentação? A gente segue basicamente o CPC 26 e o CPC 03.
e a gente apresenta quais movimentações. Aí aqui a gente vai ter questão de prova também, tá? Quais são essas possíveis informações que a gente traz? Informações relacionadas à caixa, são numerário em espécie, e depósitos bancários disponíveis, e de equivalentes de caixa, aplicação financeira de curto prazo com alta liquidez e prontamente conversível a valores de caixa. E o que a gente busca apresentar como informação, ou o que a informação da DFC pode proporcionar ao usuário. Equacionar as entradas e saídas de recurso em um determinado período de tempo. Enxergar como é que foi a entrada de dinheiro e saída de dinheiro desse caixa. Então, permite também ao usuário avaliar a capacidade de pagamento desses caixas. Permite visualizar fluxos monetários. Então, como é que teve essas entradas e saídas. Avaliar a capacidade da empresa de honrar seus compromissos com os credores. Indicar os valores esperados de entrada e saída de recurso financeiro. Identificar a parte do lucro líquido ou do prejuízo apurado pelo regime de competência convertido em dinheiro. Avaliar os efeitos decorrentes das operações de investimento e financiamento na posição financeira da empresa e avaliar o grau de precisão dos fluxos de caixa estimado no passado e sua realização no futuro. Aí aqui é um item excelente para a prova, tá? Vocês conseguirem identificar que tipo de atividades são classificados esses fluxos de caixa. Então a gente sempre vai encontrar, não tem como fugir disso, 3 atividades segregadas nas DFCs. Isso indiferente se for DFC pelo método direto ou pelo método indireto. A gente sempre vai ter essas 3 separações. Então, como é que vai aparecer para vocês na prova? Vai aparecer conceitualmente essas 3 atividades. Então, vou cobrar efetivamente conceitos sobre atividade operacional, atividade de investimento e atividade de financiamento. E com base nessas atividades, eu vou pedir que vocês também façam cálculos bem mais simplificados sobre o resultado de cada atividade. Então, eu preciso montar a DFC inteira? Não vai precisar montar inteira. O que vocês basicamente vão ter que fazer? Pegar as movimentações e separar. Essa atividade é operacional? É. Essa atividade é de investimento? É. Fazendo essa separação, vocês vão conseguir encontrar o valor da atividade operacional, ou da atividade de investimento, ou da atividade de financiamento. Então, em vez de montar toda a DFC, vocês vão só classificar esses itens e encontrar o valor de cada atividade. Até porque que eu coloquei desse modo e não a DFC inteira. A maioria das questões do exame de suficiência são montadas desse modo. Ele não cobra que o aluno faça a DFC inteira na prova, porque não dá tempo. A gente sabe que ela é uma demonstraçãozinha encardida de fechar. Então ele traz só esses elementos, para que a pessoa tenha pelo menos a noção de como ela faz a separação em cada um desses 3 itens. Então, atividade operacional, o que é? Fluxo de caixa decorrente da atividade operacional
são derivados das atividades principais geradoras de receita da entidade e que resultam em transação que entram na apuração do resultado do exercício, mesmo que de modo indireto. Então, se eu falasse para vocês que a gente teve uma variação na conta clientes, será que ele é uma atividade operacional? Clientes. É derivado da atividade principal da empresa? Cliente, não? Não vem da minha venda? Que é o que eu pretendo como empresa? Então ele acaba sendo um derivado da atividade principal. Ah, então eu tive uma variação na conta de salários a pagar. Tem relação com a minha atividade principal, mesmo que de modo indireto. Preciso do meu funcionário para a empresa funcionar? Ele faz parte da operação da empresa. Então ele é uma atividade operacional. Outro exemplo, estoque. Tive variação no estoque. Faz parte da atividade operacional? Também é derivado da minha atividade principal, né? Geralmente ou está ali para vender ou para produzir. Então, tudo que vocês pensarem como derivativo da atividade principal, ela vai acabar sendo uma atividade operacional na DFC. Atividade de investimento. Quais são? Então, são as referentes à aquisição e venda de ativos de longo prazo e de outros investimentos. Esses outros investimentos é aquele que não são de alta liquidez, que não tem esse conceito aqui, né? De equivalentes de caixa. Então, de repente, a gente tem ações de outra empresa que a gente não quer vender. Então, aqui entra no pensamento de uma atividade de investimento. Então a gente teve movimentação de compra e venda de imobilizado. Atividade de investimento. Então, a atividade de investimento era um pouquinho mais simples, a gente pensava, justamente por ter um grupo de contas separados. Então, aqueles valores que são relacionados a longo prazo vão estar classificados aqui em investimento. E o último, a atividade de financiamento. Então, aqueles que resultam nas mudanças de tamanho e composição do capital próprio e do endividamento da entidade. Toda movimentação, então, que tenha relação com o patrimônio líquido é uma atividade de financiamento. E que tenha relação com o endividamento da empresa. Então, conforme a empresa faz busca de recurso, empréstimo, financiamento, em geral são atividades de financiamento. Lembrando, então, esse endividamento aqui não está relacionado a fornecedores, a salários a pagar, impostos a pagar, porque esses itens que eu falei agora são atividades operacionais, né? Já, por exemplo, empréstimos a gente não pode falar que é operacional. A empresa não precisa do empréstimo para sobreviver, né? Mas ele faz parte do endividamento da empresa. Então, ele é um ativo, uma atividade de financiamento. Aqui, então, eu falo para vocês, tem umas 3 questõezinhas nesse slide, tá? E como é que a gente pode divulgar? 2 métodos. Primeiro deles, método direto.
Então, as principais classes de recebimentos brutos e pagamentos brutos são divulgadas. Então, ela não provém do resultado ou do lucro líquido. O CPC 26 ele traz uma informação, ele recomenda fortemente a adoção do método direto, porém, se feito o método direto, ele vai solicitar a divulgação pelo método da reconciliação das contas, ou conhecido como método indireto. Então, eu sou o contador e escolhi o método direto. Se eu fiz esse cara, eu vou ter que apresentar na nota explicativa esse segundo método. Então, o que acaba acontecendo na prática? Se vocês escolherem o método direto, vocês vão ter que apresentar o método indireto. E não é obrigatório. Vocês iam preferir fazer 2 demonstrações ou uma só? Uma só, né? Isso se chama economia de esforço. É uma coisa que a gente não vê no mercado, o pessoal tentar fazer essa economia. Não, é comum. Até eu trouxe para vocês um estudo do professor aqui da Federal que fez esse levantamento. Praticamente a grande maioria das empresas no mundo adotam essa prática, né? Então eles acabam migrando para o método indireto por essas exigências. Então você pode sim escolher o método indireto para apresentar a divulgação. Aí o que acontece com o método indireto? O lucro líquido ou prejuízo é ajustado pelos efeitos de transações que não envolvem caixa. Que exemplo que a gente tem de transação que não envolve caixa? Será que depreciação é uma? Por quê? A gente paga a depreciação? Não, né? Por isso, ela é uma transação que não envolve caixa. Então aqui ele está indicando o quê? É o lucro líquido do período ajustado. Então, transação que não envolve caixa, pelo efeito de qualquer diferimento ou apropriação por competência, sobre recebimentos de caixa ou pagamento de caixa operacional passado ou futuro, e pelos efeitos de item da receita e despesa associado com o fluxo de caixa de atividade de investimento ou de financiamento. Basicamente, ele fala que o método indireto é calculado através do lucro líquido ajustado. Então, pega o lucro líquido, faz os ajustes, aí a gente vai ter a movimentação das atividades operacionais, atividades de investimento e atividade de financiamento para gerar o fluxo de caixa do período. Então a diferença, aqui a gente parte efetivamente de pagamento e recebimento de caixa. A gente tem que pegar a conta caixa para conseguir avaliar. O método indireto a gente faz pela movimentação das contas contábeis, pela variação. Então a diferença nos dois métodos resiste na apresentação dos fluxos de caixa da atividade operacional. Que a atividade operacional vai ter o reflexo do ajuste. Já para os demais fluxos, investimento e financiamento, é a mesma lógica. Então, é o que eu falei, o CPC 03 faculta a escolha tanto de um e de outro, mas ele indica fortemente o método direto. Mas ninguém faz. Então, é uma indicação meio assim, parece indicação de professor para leitura, né? A gente indica para ler, mas ninguém faz. E a última demonstração, então só para frisar, o que eu vou cobrar de prova aqui?
vai ser mais... O que mais vai influenciar na prova de vocês são essas classificações. Então aqui mora fácil 3 questões de prova. E um pouquinho dos métodos. Já é bem menos, tá? Para mim o mais importante é que vocês tenham conhecimento dessas 3 segregações. Então a DVA, o que é? Então, primeiro, o que é o valor adicionado? Riqueza gerada por uma entidade econômica, ou ainda incremento de riqueza de uma entidade durante um período. Então, no âmbito econômico, o valor adicionado de uma empresa corresponde à diferença entre o valor de produção e dos insumos utilizados nessa produção. Então, para a contabilidade, o valor adicionado correspondente à diferença entre valor de vendas e os valores adquiridos de terceiro reconhecidos no resultado do exercício. Então, o conceito econômico pode ser considerado um valor adicionado produzido e o conceito contábil, valor adicionado vendido. Como a empresa gera riqueza para a economia na produção, para a contabilidade na venda. Porque a gente parte da geração da riqueza através das receitas. Então, pela 6.404 e pela 11.638, então surge a figura da DVA obrigatória para a companhia aberta. Então não há obrigatoriedade na norma internacional. Então ela é curiosamente uma norma, uma demonstração brasileira, utilizada no Brasil, não encontrando em outros países, né? E o CPC recomenda que a demonstração, dada sua relevância e utilidade de suas informações para todos os usuários, seja divulgada por todas as entidades. Então, o que a gente encontra como obrigatoriedade? Pelo CPC 09, não existe obrigação, ele não tem força de lei. Empresas de companhia aberta, pela CVM. E o Conselho Federal de Contabilidade, ele obriga as empresas de capital fechado, companhia fechada, e que tenham divulgação pública. Fora isso, nenhuma mais é obrigada. Então eu tenho uma média empresa, classificada lá na ITG 1000, na NBCTG 1000, desculpa, estou invertendo tudo hoje. Na NBCTG 1000. Não vou divulgar. Tá lá na ITG 1000, não vou divulgar a DVA. Não está classificado em nenhuma das duas. Eu tenho uma empresa que tem a participação em licitação, que eu tenho publicação das minhas demonstrações. Vou ter que divulgar. Certo? E a gente separa sempre em 2 blocos. Geração do valor. E o segundo bloco, distribuição do valor. Então, como a gente gera o valor e como é feita a distribuição. Como que a gente gera? Como é que a gente segrega essa distribuição? O valor das receitas. Aqui, diferente da demonstração de resultado, as receitas são as brutas. Então, é a receita bruta, não é a líquida que a gente tem que usar. Menos os insumos adquiridos de terceiro. A gente vai chegar no valor adicionado bruto. Menos depreciação, amortização e exaustão. A gente vai chegar no valor adicionado líquido produzido pela entidade. Falta o quê?
para terminar a geração da riqueza. Aí a gente vai ter mais ou menos valor adicionado recebido em transferência, que eu até não coloquei nesse slide, né, mas tem aqui, que teria aqui valor recebido em transferência, para chegar no valor adicionado total a distribuir. Receitas, como é que a gente faz a segregação? Venda de mercadoria, produto e serviço. Outras receitas. Receita relativa à construção de ativos. E provisão para que é crédito de liquidação duvidosa, diminuindo o valor dessas receitas. Figura de insumos. Custo dos produtos. Material, energia, serviços de terceiros ou outros valores relacionados a essa produção. Perda ou recuperação de valores de ativo, teste de impairment. Então aí a gente chega no valor adicionado bruto. Receita menos os insumos. Valor adicionado bruto. Elimina a depreciação para achar o valor adicionado líquido. Aí a gente passa para o valor recebido de transferência. Pode ser por equivalência patrimonial, por receitas financeiras, pode ser por aluguel, pode ser por recebimento de royalty. A gente vai ter, então, com esses recebimentos de outras empresas, o valor adicionado a distribuir. Tranquilo? Gera a primeira parte da demonstração da DVA. E depois a gente faz a distribuição. Distribuição sempre separada em 4 grupos. Pessoal, impostos, taxas e contribuições, remuneração do capital de terceiros e remuneração de capitais próprios. Feito essas 4 somas, a gente vai ter o valor adicionado, a distribuição do valor adicionado. E lembrando, esse resultado tem que ser igual ao 7. Então, o 7 e o 8, para a conferência, ele tem que ser igual. Então, é mais ou menos isso que eu separei para revisar com vocês. O que eu vou cobrar da DVA. Mas em relação a essa estrutura de cálculo. Então, como que é feito? A geração de valor e a distribuição de valor. Mas eu não coloquei muito DVA para vocês, tá? Então, era isso que eu tinha para discutir com vocês, para repassar para vocês o que mais vai cair, o que menos vai cair. Então, só para passei meio rápido para a gente passar os conteúdos, só para vocês terem ciência do que vai cair, né? Então, o que vocês vão acabar encontrando mais? Eu coloquei um pouquinho mais de DMPL, um pouquinho mais de DFC. As outras demonstrações vai estar ali entre 2 questões, no máximo 3 aí já vai ser para DMPL e DLPA. Mas ali vai ter 2 questãozinhas de cada demonstração, basicamente envolvendo mais conceito até. Só DMPL e DFC que vai ter essa figurinha de cálculo. Tranquilo? Dúvidas, perguntas, questões? Nada? Eu tenho uma dúvida sobre a nota. O professor passou 2 questionários lá para a gente fazer no AVA, né? Aí valia 1 ponto cada um? Na verdade, eu acabo dando peso para todos eles. Aí eu
até não lembro quantas atividades foram no total para vocês. Porque essas atividades no total tem peso 4. Uhum. Aí esse semestre vocês têm o projeto integrador, né? Sim. A avaliação integradora. Esses dois dá 3 pontos. E a prova vai valer 3. Tá. Aí como é que é o peso dos trabalhos? Eu vou simplesmente dividir o número de trabalhos, os 4 pontos, pelo número de trabalhos. Então vamos supor que deu 6 trabalhos. Vai valer um pouco menos de 1 ponto cada trabalho. Que acho que dá mais de 6. A gente teve que colocar uma atividade para cada dia de aula. Então dá mais do que 6. Por isso eles eram importantes por isso, né? Eles pediram pra gente dar um peso significativo. E eu tinha falado para vocês também que eu tenho tendência a dar mais peso em trabalho do que prova, né? Que diminui a pressão sobre a prova para vocês, né? Aí vocês podem fazer a prova mais sossegado. Vamos supor que vocês já fizeram todo o trabalho, todos os trabalhos, e tiraram uma nota máxima em PI e avaliação integradora. Vocês já teriam uma média. Então, vai ter essa composição de nota. Tá bom. Mais alguma dúvida? Pergunta? Questão? Nada? Da prova eu sei que a dúvida aparece no dia que a gente vai fazer prova, né? Não tem muito o que... Só que vocês estão com o benefício da consulta, né? Vão poder consultar onde quiserem. Uhum. Mas nos materiais tem praticamente todas as respostas de prova. Tá bem fácil, não tá difícil não. Uhum. E acabamos o semestre, né, gente? Sim. Nessa maluquice que dar aula por computador é horrível, gente. Eu não aguento mais. Não aguento mais. Não é a mesma coisa. Pra gente também é complicado, fica difícil de entender a maioria das coisas, tudo é difícil. É até importante vocês, sempre quando forem fazer atividade, tiver dúvida, já perguntem para os professores, porque não é igual estar na sala, que a gente tá lá, vai fazer exercício, opa, não entendi, eu tô com dúvida. Uhum. A gente acaba deixando um pouquinho para trás e prejudica pra gente, né? Sim. Então, aconselho isso para vocês. Sempre que tiverem dúvida, vão mandando. A gente vai sempre tentando ajudar. Às vezes tem dia que está um pouco mais corrido, a gente não consegue responder na hora, às vezes a gente já consegue responder, Uhum. mas ajuda um pouco. Mas não é a mesma coisa, gente. Infelizmente, vocês foram sortudos de pegar um momento. Dá para falar que é histórico, né? Que a gente nunca passou por uma situação dessa. Uma vivência dessa de sala de aula estranha. Uhum. Que até o que eu tava lendo, não dá para falar que é um EAD, porque o EAD ele tem toda uma estruturinha para ser seguida, mas não é a mesma coisa que a sala de aula. Uhum. Então a gente tá. Mas acho que o mesmo sentimento que vocês têm é o que os professores têm, de querer voltar logo para a sala de aula, que não é a mesma coisa. Sim. E eu tô angustiado, gente. Eu sinto muita falta de sala de aula. Uhum. Nem que seja para ficar batendo papo com os alunos, mas eu sinto essa falta. Tranquilo então, gente? Tranquilo. Então tá, então não sei se a gente vê próximo semestre ou não, vai depender do andar da carruagem, o que o Joel vai separar de matéria para cada professor. Então, se a gente não se vê no próximo semestre, existe grande probabilidade da gente se ver no próximo ano. Porque tem disciplina do sétimo e oitavo período que são praticamente só eu que trabalho. Então, de vocês é
um tchau temporário, que a gente se cruza ainda. Beleza? Tudo bem. E é uma matéria bem pesadinha daí, tá, gente? Que é perícia contábil. Mas o professor não dá aula para noite, né? Dou. Dá aula para noite também? Dou. Ah, então. E perícia também. Perícia só tem eu que trabalho. Ninguém mais gosta de trabalhar. É uma matéria muito pesada. Ela é muito. Tem envolvimento muito jurídico. Muita lei. Código de Processo Civil, Código Civil. A gente tem que fazer desse jeito, nessa estrutura. Aí o pessoal, a maioria dos professores não gosta. Até porque por não atuar nessa área, né? Eu faço perícia, mas mais perícia extrajudicial. Mas tem que seguir as mesmas normas. Então, acabou sobrando para mim. Mas não é a mais gostosa de dar aula também, porque a maioria dos alunos não gosta muito dessa parte do jurídico. E outro defeito do aluno de contábeis é que ele não gosta de escrever. E perícia tem que escrever muito bem também. Por causa dos laudos, aí o pessoal fica meio. Não gosta tanto. Só que daí quando a gente fala do honorário que um perito ganha, o pessoal começa, deixa eu ver se eu não mudo de ideia. Porque eu mostro no primeiro dia um perito contábil, se for levar a tabela do Sincontiba, a hora técnica dele está em R$ 576. A hora. Então aí um processo ele consegue tirar 5 mil, 10 mil. É um trabalhinho que dá um dinheiro bom. Eu também falo de como entrar no mercado, alguns macetes. A pessoa quer, não, quero me aventurar, quero tentar ser perito. Aí eu falo mais ou menos como que pode iniciar. Às vezes fica para um próximo capítulo, pra vocês ainda tem chão até lá. Tem 6 meses para pensar nisso. Tá bom, gente? Tá bom. Então tá, qualquer coisa, qualquer dúvida que tiverem, precisarem de algum auxílio, podem me procurar tanto no WhatsApp, e-mail. Tento responder assim que possível vocês. Beleza? Beleza. Então tá, gente. Nos vemos ou no próximo semestre ou no ano que vem. Ano que vem acredito que daí já seja em sala de aula, né? Se Deus quiser. Sim. Então, boa semana, boas provas para vocês. Façam com calma, que a grande maioria das provas acho que os professores não estão pegando pesado. Né? Até por essa situação estranha que a gente está vivendo. Acho que vai ser um semestre que vocês não vão ter tanta dor de cabeça. Beleza? Beleza. Então tá, gente. Então, tchau para vocês. Tchau. Bom estudos essa semana para vocês. Amanhã começa a dor de cabeça.